Sejam bem-vindos ao canal da Casa Espírita Paulo Apóstolo de Uberlândia. Hoje teremos um tema bastante atual, que é sobre a pandemia, o Covid-19 e a visão espírita. E por que esse tema é de interesse? Devido à grande repercussão negativa, muitas vezes, em que as pessoas receberam a pandemia, não só no Brasil como no mundo. Para nós termos uma ideia mais exata, nesses tempos de pandemia, o número de suicídios aumentaram, não só no Brasil, como mundialmente. O número de separações aumentaram, quase que dobraram. E também a questão das pessoas terem dúvidas sobre o que a doutrina de Allan Kardec tem a esclarecer sobre esse assunto. Então nós temos, baseados nas obras básicas, principalmente no Livro dos Espíritos, respostas para as várias questões que esse assunto abre sobre dúvidas e questionamentos. Então, só para a gente iniciar da introdução desse assunto, vamos lembrar que o mundo já enfrentou outras pandemias e certamente no futuro enfrentará outras pandemias. Então vamos lembrar que a peste bubônica, que aconteceu em 1343 e foi até 1353, matou 1/3 da população da Europa. A gripe espanhola, que iniciou em 1918 e foi até 1920, teve como mortalidade em torno de 50 milhões de pessoas. A varíola, em 1896 até 1980, morreram mais de 300 milhões de pessoas. A febre tifoide, de 1918 a 1922, mais de 3 milhões de pessoas morreram. Sem falar do HIV, da gripe suína, da tuberculose e da cólera. Ou seja, apesar de grande comoção social, de às vezes o medo, o pânico, as mortes que estão acontecendo pelo Covid-19 no nosso planeta, certamente não superará aquilo que já aconteceu como pandemia na nossa história. E para a gente ter uma ideia exata da nossa população mundial, em 1804, a Terra possuía 1 bilhão de habitantes. Em 1927, passou a ter 2 bilhões de habitantes. Em 1974, 4 bilhões. Em 1999, 6 bilhões de habitantes. Atualmente, a Terra possui mais de 7 bilhões de habitantes. Um dado interessante que eu busquei hoje na internet, que é um dado atual em tempo real, a população mundial está em torno de 7 bilhões e 807 milhões de habitantes. Hoje nós tivemos 238 mil nascimentos. Mortes esse ano, nós tivemos 38.287.000 mortes. Mortes só hoje, quase 100.000 mortes. Então, apesar das mortes da pandemia, a população mundial ela está crescendo. Ou seja, não é algo para ser minimizado o problema. Lógico que existem cuidados, lógico que temos que ter responsabilidade, mas o medo que assola devido às informações que não são tão exatas, nós percebemos que esses dados mostram que apesar da pandemia, o número de crescimento da nossa população continua seguindo o seu curso normal. E só para a gente ilustrar, as mortes causadas por doenças transmissíveis, só nesse ano, foi 8.450.000 mortes.
mortes de crianças com menores de 5 anos, e muitas delas com desnutrição, 4.947.000. Sem falar em outras patologias, como o diabetes, a hipertensão, o câncer, o infarto. Então, são situações clínicas que têm uma gravidade e um número de óbito, às vezes, superior ao Covid-19. Adentrando o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos no mundo de expiação e provas, já em transição para o mundo regenerado. E será que a pandemia ela não vem como ingrediente para acelerar esse processo de transição? Então isso, dentro das obras básicas e as obras complementares, nós sabemos que sim, que isso faz parte de uma lei conhecida como lei de destruição. E justamente no Livro dos Espíritos, Kardec indagou os espíritos superiores na questão 728. É lei da natureza a destruição? A resposta dos espíritos: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Veja que elucidação é a questão das calamidades, dos desencarnes coletivos. Então, tudo tem um propósito. E nós entendemos que qualquer fenômeno da natureza está subjugado, está dentro das leis naturais. Então, até uma pandemia faz parte do curso da natureza, onde nós somos incentivados a utilizar a nossa inteligência, a associar a outros grupos, a ajudar aqueles que estão em dificuldade. Ou seja, existe, apesar da dor e sofrimento e da aflição, crescimento espiritual, crescimento moral e intelectual perante as pandemias. Uma outra questão do Livro dos Espíritos, a 258, Kardec faz a seguinte pergunta: no estado errante, antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Veja a resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então veja que na natureza tudo está encadeado com o nosso livre-arbítrio, com as nossas opções, com as nossas escolhas. E que certamente essa pandemia, que é uma prova que nós estamos enfrentando, ela também tem um fim pedagógico, né, de ensinamento e de educação espiritual. E falando em lei de destruição e de grandes calamidades, na questão 738 do Livro dos Espíritos, Kardec faz outra pergunta interessante. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Olha a resposta: sim, e o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que os homens não aproveitam. É preciso bem castigá-lo em seu orgulho e o fazer sentir sua fraqueza. Ou seja, a possibilidade de progredir poderia estar sim fora do sofrimento, das aflições, mas às vezes uma professora mais severa, como é a dor, como é a aflição, a dificuldade, a doença, ela vem nos impulsionar para sair do comodismo e subir mais um degrau na nossa evolução. E Kardec faz a seguinte pergunta na questão 740, finalizando esse entendimento da lei de destruição. Os flagelos não seriam igualmente para os homens provas morais que os submetem às mais duras necessidades? Resposta: os flagelos são provas que fornecem ao homem
a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. E para a gente encerrar, vamos encerrar com uma pessoa que eu tenho um grande carinho e apreço, que é a Madre Teresa. Nós sabemos do grande trabalho, serviço prestado por ela, principalmente aos doentes. E naqueles momentos em que ela acolhia pessoas com todo tipo de patologia, alguém percebendo, a fragilidade física, mas não moral e espiritual da Madre Teresa, fez uma pergunta a ela. Madre Teresa, como você se protege das doenças com as quais lida diariamente? E com um sorriso no rosto, amável, ela respondeu: eu tenho água, sabão e amor. Então veja que o amor também cobre uma multidão de pecados. Quem está no trabalho do bem está protegido. Muitos estão atrás da vacina, dos remédios que vão curar o Covid-19. Mas nós sabemos também que trabalhar no bem é altamente benéfico ao organismo, fortalece o sistema imunológico, traz proteção, traz amparo, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Então, que possamos refletir sobre esses assuntos aqui colocados e que Jesus, o nosso divino amigo, nosso mestre, possa nos abençoar e nos proteger no dia a dia. Que assim seja.